será proferida. Então vamos orar. Amigo Jesus, nesta oportunidade em que estamos reunidos para estudarmos as matérias importantes para o conhecimento humano, para que possamos assim entendermos um pouco mais as relações importantes entre o espírito e os fenômenos que se exteriorizam para a matéria, em que a doutrina espírita veio como um sol pleno de bonança, a espraiar-se por toda a terra, propiciando vicejar as sementes douradas do conhecimento espírita, surgindo paulatinamente em todos os recantos desse orbe, trazendo bonanças, suprindo a alma do alimento necessário para que ela se desenvolva, e sendo ao mesmo tempo a água refrigeradora das grandes mazelas do homem. Desta forma, mestre amigo, é que em teu nome, em nome dos benfeitores espirituais desta casa e dos amigos que nos assistem, nós damos por iniciados os trabalhos desta noite, Senhor, e que assim seja. Então é com uma alegria que nós estamos hoje aqui com a fundação da Associação Médica Espírita de nosso estado, e que ocupa agora nesse período ainda de crescimento, e que nós nos honramos, por sinal, com isso, a nossa federação. Porque nós temos uma frase que diz: a FERG somos todos nós. Então, dessa forma, e de imediato, eu passo a palavra ao Dr. Gilson Luiz Roberto, que é o presidente da Associação Médica Espírita de nosso estado, que irá conduzir os trabalhos desta noite. Prezado senhor Jason Camargo, presidente da Federação Espírita do nosso estado, prezada Marlene Nova, presidente da Associação Médico Espírita de São Paulo, presidente da Associação Médico Espírita do Brasil e diretora do jornal Folha Espírita. Senhoras e senhores, demais amigos e colegas, é com muita satisfação que hoje iniciamos uma caminhada bastante difícil, mas também esperançosa, porque procuramos, através da fundação da Associação Médico Espírita do nosso estado, procurar congregar os profissionais médicos e da área da saúde, como demais colaboradores, a nós estudarmos o espírito
e a implicação desse conhecimento na saúde humana. É uma tarefa difícil, porque a medicina ainda está estruturada dentro de uma abordagem materialista, dentro de um pensamento mecanicista newtoniano, que compara o ser humano a uma máquina. O coração é uma bomba que pulsa. E também através do pensamento cartesiano, que separou o corpo da alma e gerou a divisão do corpo humano em sistemas: sistema digestivo, sistema nervoso, sistema respiratório e assim por diante. De novos conhecimentos na área médica. Já há estudo suficiente de eminentes pesquisadores do passado e da atualidade. Não podemos perder mais tempo. Então, o que nos falta agora é assumir uma postura corajosa, lúcida, serena e, como ciência médica, ter aquela posição de pesquisa. Que, como qualquer ciência, nós não podemos nem negar o fato e nem aceitar. Temos que analisar. E, a partir dessa análise, tirar as nossas conclusões. Mas, o que infelizmente ainda vemos no meio acadêmico é um certo preconceito. Hoje a medicina já aceita que os fatores emocionais, os fatores socioeconômicos influenciam a saúde humana. Mas, e os fatores espirituais, que já são conhecidos há muito tempo? Então, como ciência, não podemos negar esses fatores. Temos que estudá-los. Temos que averiguá-los, temos que buscar realmente um embasamento racional e, a partir desse embasamento, chegarmos às conclusões. Então, é com essa finalidade que estamos reunindo colegas, pessoas de outras profissões, para nós, através do debate, de seminários, de grupo de estudos, promover esse estudo. Rogamos a Jesus que nos abençoe, que nos dê força, para que possamos levar essa tarefa com a devida seriedade que ela merece. E eu queria aproveitar o ensejo que me é concedido de agradecer aqui o apoio que a doutora Marlene Nobre, através da Associação Médico Espírita do Brasil, e do auxílio do professor Cícero Marques Teixeira, no incentivo na formação da nossa associação. Sem o apoio deles, certamente, essa etapa ainda não teríamos vencido. Então, a nossa profunda gratidão, nosso profundo carinho. E também queremos agradecer à Federação Espírita do nosso Estado, em especial na figura do seu presidente, Jason Camargo, pela confiança, pelo apoio depositado à Associação Médico Espírita. Esse apoio para nós é muito importante. E nos sentimos encorajados, motivados a prosseguir cada vez mais. E também eu quero agradecer a todos os colegas que assumiram com seriedade a tarefa que estamos iniciando. Então eu acho que o nosso Estado está de parabéns. E fica o nosso convite a todos os nossos irmãos que quiserem participar conosco, que quiserem aprofundar no estudo na temática médica, a chegarem até a Associação Médica. Serão bem recebidos e, através da união de nossas forças, certamente chegaremos às finalidades almejadas. Neste momento passo a palavra ao nosso irmão Marlene Nobre, que vai proferir a exposição dessa noite. Te agradeço a atenção de todos.
noite a todos. Nós estamos em Porto Alegre, como se estivéssemos em casa, sentimos-nos muito ligados pelos laços da fraternidade, o mesmo entusiasmo espírita e médico espírita, porque nós sabemos do potencial enorme desse Estado e de quantos pioneiros da doutrina espírita temos tido aqui na Federação Espírita do Rio Grande do Sul. Conhecemos particularmente Simões de Matos, ao qual fomos muito ligados durante a nossa estadia em Eperá, de modo que o nosso primeiro pensamento é voltado aos grandes pioneiros deste Estado, que através da Federação Espírita do Rio Grande do Sul tem levado ao Brasil, o calor do seu entusiasmo, da sua dedicação à doutrina espírita, do seu testemunho do cristianismo redivivo. Cumprimentamos ao presidente atual da Federação Espírita do Rio Grande do Sul pela sua acolhida à Associação Médica Espírita, vem demonstrando essa necessidade de parcerias tão necessárias para que ganhemos forças no sentido do movimento, enquanto movimento espírita, enquanto movimento de renovação de nossos caracteres, da nossa vida espiritual. Cumprimentamos ao nosso querido Dr. Cícero, a quem agradecemos mais uma vez pelo empenho na formação da Associação Médica Espírita e aos dois diretores, presidente e vice-presidente, que compõem a mesa conosco desta nova instituição, Associação Médica Espírita do Rio Grande do Sul. E cumprimento a todos os presentes que me deram a alegria de estarem reunidos aqui nesta noite para a nossa modesta e singela palestra, desejando que a paz do nosso Divino Mestre a todos nos abençoe e nos guarde. Inicialmente, eu gostaria de dizer a vocês que para estudarmos os paradigmas médico-espíritas, quais as contribuições que o Espiritismo tem a oferecer à medicina, nós temos que voltarmos um pouco para o pensamento científico de Allan Kardec e verificar quais são as caracteres básicos da nossa revelação. Então, a terceira revelação veio de uma época de emancipação e de maturidade intelectual, onde a inteligência desenvolvida não pode reduzir-se a um papel passivo, onde o homem não aceita nada cegamente. Esse conhecimento estava reservado para a nossa época. Essas palavras de Allan Kardec em A Gênese, no capítulo 4, são muito expressivas, porque, na verdade, ele estava falando do caminho desenvolvido desde o preparatório com Newton, Descartes, Bacon, Montesquieu, Voltaire, Rousseau, Diderot, D'Alembert, Laplace, Buffon e tantos outros que vieram desde o século XVI, a partir de Galileu, impondo uma modificação no pensamento científico, imprimindo na coletividade também uma transformação de ordem moral, psicológica, evolutiva. Assim, ele disse, o Espiritismo procede exatamente do mesmo modo que as ciências positivas, quer dizer, aplica o método experimental. Fatos de uma ordem nova não podem ser explicados pelas leis conhecidas. Ele os observa, compara-os, analisa-os e dos efeitos, remontando as causas, chega à lei que os rege, deduz suas consequências e procura as suas aplicações úteis. Interessante porque o método utilizado por Kardec
nas pesquisas espirituais estava muito ligado à metodologia do seu tempo, né? Àquilo que era feito no século XIX. Mas ele tinha uma plena consciência de que o trabalho preparatório de todos os grandes homens do iluminismo, por exemplo, tiveram enorme influência na modificação, inclusive no embasamento, né, da própria proposta espírita de renovação humana em todos os setores. Então, o aspecto científico do espiritismo está baseado em fatos. E esses fatos foram corrigidos por Allan Kardec em experiências inúmeras, tanto assim que no próprio livro dos médiuns ele diz que assim como a água pode ser separada nos seus elementos, o hidrogênio e o oxigênio, também era possível a doutrina espírita separar os dois elementos constitutivos do homem, o corpo e o espírito, através de experiências muito bem planejadas e muito bem dirigidas a partir dos fatos observados, por exemplo, nos fenômenos mediúnicos. E ele procurou corrigir esses resultados, né? E nós sabemos que o livro dos médiuns, por exemplo, né? Mesmo as suas entrevistas com os espíritos em O Céu e o Inferno, demonstram, né? essa possibilidade de se coligir dados suficientes para separar o corpo e o espírito através das pesquisas mediúnicas que fez. Então, na verdade, ele considera o espiritismo como uma ciência de observação e, portanto, não é produto da imaginação, segundo o codificador, né? O espiritismo e a ciência se completam um ao outro. A ciência sem o espiritismo se encontra na impossibilidade de explicar certos fenômenos unicamente pelas leis da matéria. E ao espiritismo sem a ciência lhe faltará apoio e controle, segundo Kardec também em A Gênese. Nós vemos que Emmanuel, por exemplo, tem uma ideia muitíssimo interessante ao dizer, né, que a ciência, sem o espiritismo, sem o espírito, sem a alma, é como se fosse, né, um castelo muito bem acondicionado, com todos os apetrechos necessários, mas sem nenhuma possibilidade, né, de água, de eletricidade, de calor humano, sem nenhuma possibilidade de demonstrar a sua vitalidade. Ao passo que a religião, sem a ciência, estaria, então, ainda no primitivismo, sem as construções necessárias para o seu desenvolvimento. De modo que nós observamos, tanto na época kardeciana quanto nos tempos de hoje, os espíritos a insistirem conosco nessa necessidade de que ambos, ciência e religião, se complementem para o verdadeiro conhecimento integral, né, holístico do homem. Então, o espiritismo caminhando com o progresso não será jamais ultrapassado, porque se novas descobertas lhe demonstrarem que está em erro sobre um ponto, modificar-se-á sobre esse ponto. Se uma nova verdade se revela, ele a aceita. Essa posição do codificador, exarada em A Gênese, ela é de uma atualidade e de um bom senso tão grande que deve nortear toda e qualquer entidade científica ligada ao espiritismo. Por quê? Nós vemos que a ciência, ela caminha inexoravelmente. Nós não podemos impedir que ela se desdobre nas suas aquisições. No entanto, nós temos de ter sempre presente conosco que esse progresso, né, se ferir algum ponto da doutrina espírita, se houver necessidade de uma modificação que seja de algum ponto básico do espiritismo, diz Kardec, o espiritismo deve se modificar nesse ponto. E eu acho que nós nunca poderemos perder de vista esse bom senso
do nosso codificador. Porque às vezes ficamos por demais apavorados com as conquistas da ciência e pensamos, agora não tem saída, o Espiritismo não vai responder. E quando menos esperamos, as respostas estão todas ali, com discernimento, né, com sabedoria. Haja vista, por exemplo, a conquista atual da clonagem e as explicações extraordinárias que o Espiritismo dá para a clonagem. Nós sabemos que as outras religiões estarão embasbacadas diante do problema para resolvê-lo, e, no entanto, para nós passamos ilesos perante essa conquista científica, né? Com muita naturalidade nós passamos por ela, e justamente essa conquista da ciência virá mais uma vez colocar e exaltar, colocar em relevo a questão espírita do mundo. Porque somente o Espiritismo poderá explicar por que a razão de gênios uniliteristas absolutamente idênticos e que são absolutamente diferentes, né? Idênticos, entre aspas, porque nós sabemos que, embora a carga genotípica seja igual, a carga fenotípica não é, e a própria carga genotípica, com o tempo, ela vai se tornando diferente, porque a atuação do pensamento sobre a carga fenotípica é muito grande. De modo que, com esse pensamento, é que nós procuramos estudar quais os princípios básicos do Espiritismo, e vamos ver que Deus, Espírito e Fluido Cósmico Universal, mais recentemente plasma divino, né, conforme André Luiz coloca em Evolução em Dois Mundos, constituem a Trindade Universal, tudo quanto existe no universo. E acima de tudo Deus, né, que é, quer dizer, o ápice de todas as coisas, a inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas. E os espíritos são vistos como seres inteligentes da criação, porque na realidade o mundo espiritual é um mundo eterno, primitivo, pré-existente, né? que sempre existiu e sempre existirá. O mundo material é que pode deixar de existir. Então, tendo por objeto de estudo um dos dois elementos constitutivos do universo, o Espiritismo toca forçosamente na maioria das ciências. É uma expressão extraordinária do Kardec também, e que nós vamos a todo momento isso se verificar, né? O Espiritismo está ligado a todas as ciências, e inclusive escrevendo a George Sand, a grande escritora francesa, Allan Kardec teve a oportunidade de dizer exatamente isso. E se ela tivesse tempo de se aprofundar no Espiritismo, ela verificaria que a doutrina toca todos os gêneros de conhecimento humano, todas as ciências, e tem respostas para tudo. Bem, nós vamos nos deter um pouco mais sobre o plasma divino, ou fluido cósmico universal, né? Como nós sabemos pela revelação, é o elemento gerador de universos, das galáxias, mundos, os corpos, né? Tanto físico como espiritual. Existem diversas faixas de matéria, radiações, etc., muitas delas ainda completamente desconhecidas do homem, e que são formadas a partir do plasma divino, do fluido cósmico universal. Ele está em circulação permanente no universo. Interessante, o Espiritismo, desde o século passado, estamos completando 140 anos, né, desde o lançamento do Livro dos Espíritos, a 18 de abril de 1857, nós vemos que desde o seu lançamento, os Espíritos já falavam desses três elementos importantíssimos, sendo dois elementos constitutivos e, acima deles, Deus. E falava, então, nesse fluido cósmico universal, primitivo. Pois bem, nós hoje estamos na física com uma teoria muitíssimo avançada e que, up to date, né, que está chamando a atenção dos físicos, que é a teoria das supercordas, em que a vibração de um grupo de cordas de forma peculiar formaria o elétron, o nêutron, etc. Então, a forma fundamental seria a corda estável, que é o elemento básico de todas as formas energéticas conhecidas e ainda desconhecidas. Aqui é a física que está intentando uma unificação para saber da onde vem o elemento primitivo, o primordial do universo.
Então, nós vemos a tendência da própria ciência, né, para se voltar para esse elemento primitivo. Nós sabemos que a teoria das supercordas, ela apresenta uma dificuldade muito grande, que é o aspecto prático da prova, porque a aparelhagem, mesmo no CERN, por exemplo, no Centro de Pesquisa Científica instalado na Suíça, né, onde os físicos normalmente vão, porque é o papado da física, um dos papados da física no mundo. Então, a dificuldade é grande para se chegar à comprovação dessa teoria. No entanto, já se tenta, através da teoria da supercorda, para chegar a uma unificação entre gravitação, entre a força gravitacional e as demais forças constitutivas do universo. Então, a tendência é para uma teoria explicativa, e essa teoria mais recente é a da supercorda, o que vem falar em favor, né, da luta para se descobrir qual é o plasma divino, qual é o fluido cósmico universal e como é a sua composição, entre aspas também, porque nós sabemos que o nosso linguajar ainda não pode definir tudo, né, de qual será essa, em última análise, qual será a constituição desse elemento. Existe, para a doutrina espírita, uma cocriação em plano maior e uma cocriação em plano menor. Na cocriação em plano maior, né, são os espíritos superiores, os grandes devas, os arcanjos, que estão plasmando os mundos, estão plasmando as habitações celestes, né, entre os quais encontra-se, sem dúvida nenhuma, o próprio Cristo. Né? E a cocriação em plano menor, que somos nós, inteligências humanas, né, plasmando corpos físico-psicossomáticos, o nosso próprio corpo espiritual e o nosso corpo físico, né, as civilizações terrestres e as zonas purgatoriais inferiores e assim por diante. Tudo aquilo que é cocriação em plano menor da criatura humana, nós estamos conseguindo pelo fato de moldarmos esse fluido cósmico primitivo ou plasma divino. Mas nós vamos ver, através do Espiritismo, como nós vamos compreender a gênese do universo. Como é que ele foi formado? Então, nós vamos voltar à gênese novamente e verificar o quanto existe ali, né, de importante para a nossa formação científica. Aqui nós estamos falando de uma comunicação do espírito de Galileu, ao tempo de Kardec, recebida por Camille Flammarion. Aqui ele diz que há a eternidade é essencialmente una, ela é permanente. Ele diz que o tempo é a medida relativa das coisas transitórias. Ele fala também que existe no universo um brasão. Esse brasão se chama unidade e variedade. Essas conclusões são conclusões bem atuais da física. Por isso que nós estamos trazendo para ver. E também ele fala que o universo nasceu criança. Todos nós sabemos da expressão cunhada por Stephen Hawking, né? Universo bebê. Essa expressão, por incrível que pareça, foi cunhada pelo Galileu na mensagem recebida que está na Gênesis. Então ele diz: o universo nasceu criança. E nós hoje temos, inclusive, os universos bebês, né? Os universos crianças que são defendidos e analisados pelos físicos. Para Galileu existem vários Big Bangs, e nós sabemos que até o presente momento há uma teoria em que o nosso universo seria único e que teria nascido de um Big Bang, uma grande explosão, há 15 bilhões de anos atrás. Né? Então, para Galileu, vamos ver em que ponto ele fala nos vários Big Bangs. Né? Revestida de leis do impulso inicial inerente à sua própria formação, e aqui ele volta, a matéria cósmica primitiva, então o plasma divino, né? Deu sucessivamente nascimento a turbilhões, a aglomerações desse fluido difuso, a acumulações de matéria nebulosa que se dividia
existiram elas mesmas e se modificaram ao infinito, para darem à luz nas regiões incomensuráveis da extensão, e aqui o ponto, diversos centros de criações simultâneas ou sucessivas. É nesse ponto que ele está dizendo que houve vários Big Bangs e não um só. E que essas grandes explosões, elas existiram antes do nosso próprio universo, existiram concomitantemente, né, durante a formação do nosso, e estão existindo sucessivamente, o que é muito interessante para nós todos, sobretudo porque o Big Crunch seria a Big Destruição, né? E ela é tratada por Stephen Hawking de uma maneira um tanto pessimista. Ele diz que o dia tudo vai desaparecer e transformar realmente em cinzas, etc. E para o André Luiz, em Evolução em Dois Mundos, nós sabemos que haverá sim uma Big Destruição, haverá uma grande destruição da matéria, mas que essa matéria será redirecionada para outras construções, porque ela voltará para a matéria cósmica primitiva, o plasma divino, e será redirecionada por aquilo que nós conhecemos. Qual é a interferência sobre essa matéria? É a do pensamento divino, é a do pensamento dos grandes devas, dos espíritos superiores. Pelo pensamento, nós plasmamos, nós moldamos essa matéria cósmica primitiva ou plasma divino. Mas a diferença entre a teoria que começou por volta de 1940, do Big Bang, né, com Hubble, Stephen Hawking, etc., nós agora chamamos a atenção para o universo inflacionário de Andrei Linde, porque esse astrofísico soviético, né, que até no começo dos anos 80 estava no Instituto Lebedev, um instituto renomado soviético, russo, ele tem uma teoria muitíssimo interessante em que ele fala justamente de que os universos existiram antes do nosso próprio universo, continuam sendo criados esses universos bolha, ele chama, iguais aos nossos universos, pode ser com leis físicas iguais ou não, pode ser leis físicas completamente diferentes, e que estão sendo criadas ao mesmo tempo que o nosso e serão criados posteriormente, de modo que ele diz que a criação é infinita e sucessiva. Né? Essas teorias, inclusive ele está em Palo Alto, na Califórnia, fazendo seus estudos agora como astrofísico, e sua teoria é o que há de mais moderno em matéria de compreensão do universo. E nós, espíritas, temos a gratíssima satisfação de saber que esse sistema que o André Luiz coloca é nada mais, nada menos que aquele previsto ou dito ou predito pelo Galileu. Né? Então, nós observamos que há uma nova concepção do mundo, né, que a física trouxe, e uma nova concepção do mundo que o próprio Espiritismo trouxe ao longo do tempo. Isto tudo veio falar em favor, né, de como compreender o homem na noção de espírita. O que é que o homem significa em tudo isso? Por isso estamos colocando esses princípios básicos. Né? Então, a ciência, diz Kardec, né, que ela tem demonstrado de maneira irrecusável, isso no século passado, né, que os erros da gênese mosaica. Por quê? Porque com a teoria de Darwin, que surgiu em 1859, 2 anos depois do Livro dos Espíritos, nós sabemos, né, que a origem da própria Terra e do homem, ela começou a sofrer uma modificação enorme conceitual. E diz o próprio dessa mensagem, há alguns bilhões de séculos anteriores à época atual, nossa Terra não existia ainda. Nosso próprio sistema solar não tinha ainda começado as evoluções da vida planetária e, no entanto, já esplêndidos sóis iluminam o éter, já planetas habitados dão a vida e a existência a uma multidão de seres que nos precederam na carreira humana. E nós sabemos quanto isso é importante
para falar sobre a pluralidade dos mundos habitados, né? Um dos princípios básicos do Espiritismo, a demonstrar que nós não estamos sozinhos no universo e que muitos outros irmãos espalhados pelo cosmos afora realizam as suas experiências muito antes de nós, muito antes de que a Terra tivesse sido gerada. E finalmente, Emmanuel, em A Caminho da Luz, diz que um bloco de matéria informe, né, foi deslocado do Sol diretamente para as mãos de Jesus, pelo Criador, para que Jesus cinzelasse, arquitetasse todas as formações, tudo aquilo que diz respeito à Terra, tudo aquilo que nós conhecemos como Terra. De modo que, se nós quisermos ter em profundidade uma noção de quem é Jesus, qual é a sua autoridade, qual é a sua extraordinária presença como Espírito no nosso mundo, devemos ler o A Caminho da Luz, o próprio André Luiz em Evolução dos Mundos, colocando esta presença constante de Jesus desde as primeiras horas do nosso orbe, quando esse imenso bloco foi deslocado do Sol para que ele tivesse o privilégio e a felicidade de cinzelar para nos dar inteirinho de presente, a fim de que nós pudéssemos realizar a nossa vida evolutiva. Mas agora nós vamos falar de experiências do século XX e que realizadas por não espíritas, em sua maioria, e que falam a favor dos princípios básicos do Espiritismo. Nós estamos falando agora sobre experiências do século XX que estão trazendo de forma muito, muito presente, né, a questão do espírito, da sobrevivência da alma. Quais são essas experiências? Da questão daquilo que os americanos chamam NDE, né, que é o fenômeno próximo da morte. Aqui no Brasil é EQE, que são as experiências de quase morte. Então nós temos como referência o próprio livro do psiquiatra George Hitch, Voltar do Amanhã, que durante 9 minutos permaneceu morto, né, e já ia para o necrotério quando, nesse período todo, porque foi considerado realmente clinicamente morto durante 9 minutos, e ele nesse livro relata a sua própria experiência, né, após a chamada morte clínica, né, todo o seu esforço para se comunicar com a equipe de enfermagem, tudo aquilo que ele realizou, indo em busca dos familiares, as cidades que ele viu no mundo espiritual, os espíritos com os quais conversou, o ser de luz que o abordou, enfim, ele começa a transmitir para os seus alunos, inclusive, que quando ele voltou, ele foi ser médico e resolveu seguir os caminhos da psiquiatria, a fim de que ele pudesse melhor compreender a alma humana, já que ele diz sofreu uma modificação interior muito grande e profunda, né? E, na verdade, ele influenciou o trabalho de Raymond Moody Jr., muito mais conhecido, porque mundialmente famoso depois do Vida Depois da Vida, que representou para ele 22 anos de pesquisa a partir do próprio relato do seu professor, que foi George Hitch. Então, o Gallup dos Estados Unidos demonstrou que 8 milhões de pessoas já passaram por esse fenômeno, experiência de quase morte. É bastante, inclusive, a amostragem vem trazer, né, no livro do professor Moody, 50 pessoas entrevistadas por ele, né, demonstrando que existem sensações, né, muito, muito profundas nesse estado, que é a sensação de estar morto, que é o sentimento de paz e alívio das dores. E há como que aquela experiência fora do corpo, a criatura se sente realmente deslocada do seu corpo, quer comunicar aos outros as suas experiências e não consegue, né? Ele refere-se ao túnel, e nós temos aqui um apontamento muito interessante nos livros de André Luiz, principalmente Obreiros da Vida Eterna,
em que um daqueles que vão passar pelo processo de desencarnação, ele se refere à ionosfera como se fosse um imenso rio. E interessante é que os nossos índios, eles dizem que após a desencarnação, nós temos que passar por um rio imenso, né, para chegar do outro lado. E também, nas experiências do Dr. Moody, muitos se referem a esse rio e outros a um túnel, o que deve estar ligado a essa ionosfera, né? E a recapitulação também, os seres de luz e o ser de luz, diferentemente. Os seres de luz seriam os familiares que vêm para buscar a criatura, para dar-lhes o apoio no momento de transição. Mas o ser de luz é um ser especial que, tocando mais de perto o sentimento daquele que está na experiência de quase morte, inicia uma recapitulação de toda a sua vida. E é interessante porque no livro Voltar do Amanhã, do professor Jorge Ritt, nós observamos o quê? Que ele, o ser de luz começa a dizer para ele: você ainda não vivenciou o amor, por isso você terá que voltar. Não o amor como o mundo inteiro, mas você tem que vivenciar o amor na sua plenitude. E é muito interessante porque a maioria dos que realizam essa experiência de quase morte, eles têm esse processo de recapitulação, e a sensação que fica é de que o dever não foi totalmente cumprido e eles precisam voltar, né? Há também uma rápida ascensão para o espaço, pode haver essa ascensão, como foi o caso da experiência de Jung, quando ele teve uma parada cardíaca muito séria, como se ele fosse um astronauta que visse de longe a Terra, né? E há relutância em retornar, sem dúvida, porque as dores acabam, né? Nós não temos mais os achaques habituais, então a sensação é de alívio, inclusive, dessas dores. E nós temos também vários pesquisadores que, através de Gerd Dorr, dos Estados Unidos, né, escreveram em explorações contemporâneas da vida depois da morte, que são testemunhos de pesquisadores do século XX, né, trazendo o seu testemunho quanto à vida depois da morte. Mas nós não ficamos apenas nas experiências de quase morte. Nós temos visões no leito de morte. Foram interessantíssimas as pesquisas de William Fletcher Baird, que foi um físico do Royal College of Science de Dublin, Irlanda, né, em que ele teve a oportunidade de fazer um questionário e aplicá-los com enfermeiras e médicos para fazer um levantamento daquilo que os pacientes próximos da morte, no leito de morte mesmo, eles diziam a respeito da desencarnação. O que é que eles estavam passando, quais os fenômenos psicológicos, mas principalmente quais os espíritos ligados a esse momento da desencarnação. E isso porque a sua esposa era obstetra, né? E ela muitas vezes chegava em casa e relatava para ele o que acontecia com as suas pacientes ou parturientes que vinham a falecer. E começava a relatar fatos interessantíssimos. Um deles foi o seguinte: a parturiente, que estava em vias de desencarnação, ela viu no momento, no instante da morte, o seu pai, que realmente já estava falecido, e viu também a sua irmã. E esse fato de ver a irmã atraiu a atenção do Bert, porque, na realidade, ela não sabia que a irmã havia falecido. Ela havia falecido algumas semanas atrás, e eles não contaram a ela, em virtude do seu estado muito próximo da morte, com medo de abreviar o fim. E esse fato chamou a atenção para essa pesquisa, que foi publicada em 1926. Poucos meses depois, William Fletcher Baird desencarnaria. Mas a sua pesquisa serviu de modelo, né, para Carlos Oates, que realizou, sob a tutela da Parapsychology Foundation, né,
uma pesquisa também de observações no leito de morte, né, por médicos e enfermeiros, realizou uma primeira experiência, o primeiro questionário, baseado nas mesmas experiências do William Fletcher. E depois ele teve, para ajudá-lo, o Dr. Moussouet Lendo Haralds. E eles dois aplicaram em duas comunidades, tanto nos Estados Unidos quanto na Índia, com 2.500 questionários para médicos e 2.500 para enfermeiros. E houve uma resposta muito boa, 20% de respostas nos Estados Unidos e 15% na Índia, em que os médicos e as enfermeiras relatavam nesse questionário o que os doentes haviam visto no momento da morte. Tudo isso foi colocado em O que eles viram no limiar da morte, um excelente livro em que esses pesquisadores, que não são espíritas, né, até o presente momento estou falando de pesquisadores não espíritas, né, e que realizaram essa tarefa demonstrando que pode-se separar perfeitamente o corpo do espírito. Nós somos dualistas e que o espírito sobrevive ao corpo. Essa é a conclusão a que eles chegaram. E nós sabemos do extraordinário trabalho de Ernesto Bozan, de 1906 a 1922, que publicou na revista Lutte et Ombre, né, as suas experiências, né, e depois ele fechou no livro Fenômenos Psíquicos no Momento da Morte. Só que, apesar da seriedade com que Bozan realizou essas tarefas, ele era espírita, né, ele não foi ainda devidamente valorizado, né, entre os pesquisadores anglo-saxões, porque a sua linguagem italiana não tem livre trânsito nessas áreas, e ele também não fez um estudo estatístico tão a gosto, né, das comunidades americanas e inglesas. Mas não apenas as experiências de quase morte e as visões no leito de morte, né, também a experiência fora do corpo. Né? Na Universidade de Stanford foram realizadas experiências com Igor Swan, né? E foi dada esse tipo. Ele tem a possibilidade da projeciologia, de projetar o seu corpo fora, o seu espírito fora do corpo, e aquilo que dentro da doutrina espírita nós conhecemos como desdobramento. E eram dadas as coordenadas para que ele se desdobrasse até determinado ponto. E eram anotadas as suas observações e verificava-se a autenticidade disso. Só que os materialistas reducionistas não acreditavam que algo se desdobrava para ir até um determinado lugar, né? Mas que isso era uma visão conhecida em parapsicologia como um sonho lúcido, ou como uma possibilidade de telepatia, de estar ligada à precognição, retrocognição, etc. Mas depois, outras experiências foram feitas, inclusive com o movimento rápido dos olhos, através, né, de eletroencefalogramas que eram colocados no momento em que havia o desdobramento. E eles verificaram, né, inclusive o Charles Starr, né, que as experiências foram feitas com a senhorita Z, de que esses movimentos rápidos dos olhos não tinham nada a ver nem com o sonho, nem com a vigília, nem com momento algum. Eram muito especiais esse traçado do eletroencefalograma, que era chamado ali de sonho lúcido. Mas as experiências mais definitivas foram realizadas pelo próprio Carlos Oates, já citado em experiência anterior, aqui com um outro tipo de experiência, a Donna McCormick, em que o médium, no caso o subject, Alex Tassores, ele tinha uma possibilidade especial. Ele se desdobrava a hora que ele desejava, a hora que ele queria, a hora que a experiência se instalava. E eles verificaram, através de um sofisticado aparelho, que todas as vezes que ele se desdobrava, ele influenciava o mecanismo deste aparelho, porque esse aparelho era colocado no teto, num lugar onde a pessoa não poderia fisicamente
está, quer dizer, bem no alto, junto ao teto, da onde se podia ver as imagens aleatórias produzidas por um computador. Essas experiências são muitíssimo interessantes, mas ainda e até agora as explicações dos reducionistas materialistas que procuram sair da explicação espiritual, né, ainda pesa muito, porque eles não se deixam render pela realidade da vida espiritual. Mas existem também substratos importantes, né, no século XX, né, e que veio em apoio da existência da alma, da existência do espírito. Nós sabemos hoje que os espíritos se comunicam até por meios técnicos, né, gravador, rádio, televisão, computador, telefone, secretário eletrônico. E é interessante porque eu não coloquei aqui, mas existe uma pergunta do Livro dos Espíritos, se não me engano, em torno de 945, 948, em que os espíritos dizem que eles se comunicariam por médiuns e também por outros meios que se colocassem à disposição deles para levar suas mensagens aos encarnados. Muito interessante essa resposta dos espíritos, e há referência delas também na Revista Espírita em 1860, na página 267, e 1864, em abril, volume 4, páginas 122 e 123, quando os espíritos dizem a Allan Kardec dessa possibilidade que eles teriam de se comunicar através de aparelhos. Mas, se nós vimos que existem, através dessas experiências, né, provas, entre aspas, da existência do espírito ou da alma, existe também, para a doutrina espírita, a colocação de um elemento importante, que é o perispírito, que é esse traço de união entre o espírito e a matéria. E um dos produtos mais importantes do plasma divino, né, tem as qualidades da alma e é formado de elementos além da escala estequiométrica conhecida, o que vale dizer que os elementos que constituem o perispírito estão além da escala de Mendeleev, a escala química de Mendeleev. E isso é muito bem explanado no livro Evolução e Dois Mundos. Mas um outro princípio básico da doutrina espírita, que é a reencarnação e evolução, né, que está especialmente dizendo os espíritos na questão 132, que Deus impõe a encarnação com o fim de fazê-los chegar à perfeição, que o princípio da reencarnação é uma consequência necessária da lei do progresso, e há uma interessante ligação entre Darwin e Kardec, porque quando ele publicou A Origem das Espécies, em 1859, Darwin, ele, já em 1857, os espíritos, né, em O Livro dos Espíritos, tanto cuidando dos animais, na parte relativa a plantas e animais, quanto na questão 540 do Livro dos Espíritos, já falavam na evolução das espécies, que tudo se encadeava dentro das leis da natureza, né? E 2 anos depois é que Darwin publica a sua teoria evolucionista, né, das espécies. E o próprio Wallace, na Inglaterra, que foi muito companheiro de William Crookes, ele já tinha uma teoria evolucionista. Só que a publicação de Wallace ficou atrasada e ele era, na verdade, o cientista que deveria ter a Laurea, a Palma, de apresentar a evolução das espécies. Só que a publicação de suas ideias se deu depois da de Darwin, né? Então, o espírito preside o aperfeiçoamento das espécies, segundo a doutrina espírita. Mas a reencarnação teria o apoio da ciência. Nós vamos falar de dois pioneiros nessa área, o Dr. Banerjee, Nahamendra Nath Banerjee, e o Dr. Ian Stevens. Nós vemos que o Dr. Banerjee corrigiu cerca de 1000 casos, né, em todo o mundo, tanto na Índia quanto nos Estados Unidos, na Itália, etc. E o Dr. Ian Stevens em torno de 2000 casos, sendo interessantíssimo
porque ele é um professor de psiquiatria, né, na Faculdade de Virgínia, nos Estados Unidos, né, e o seu trabalho foi de profunda seriedade. Nós observamos, por exemplo, que ele não apenas apresentou os trabalhos realizados na Ásia, né, mas também nos Estados Unidos, e escreveu diversos livros, sendo que um dos únicos traduzidos para o português é 20 casos sugestivos de reencarnação. Mas aqui nós queríamos chamar a atenção de que ele também não é espírita, não conhece o espiritismo, né? E é médico também, mostrando a influência do médico em todos esses temas e princípios básicos que a própria doutrina espírita nos traz. Felizmente, no Brasil, nós temos com Hernani Guimarães Andrade 75 casos, 9 deles publicados, 8 no seu livro Reencarnação no Brasil e 1 no livro Renasceu por Amor, que é editado pela nossa editora Folha Espírita. A gênese espiritual, portanto, ela dentro da doutrina espírita tem uma conotação muito importante, né? Porque a gênese espiritual ela acompanha a filogênese, ou a filogênese, a evolução das espécies está intimamente ligada ao espírito imortal. Então, o princípio inteligente, segundo os espíritos, percorre a filogênese. Então, o Livro dos Espíritos, nas questões 540, 604 e 607, é bastante elucidativo a esse respeito. E Kardec, em A Gênese, coloca essa frase, muitíssimo importante, né? Desde o líquen até a árvore, depois do zoófilo até o homem, há uma corrente se elevando gradualmente, sem solução de continuidade, e da qual todos os anéis têm ponto de contato com o anel precedente, seguindo-se passo a passo a série de seres. Dir-se-ia que cada espécie é um aperfeiçoamento, uma transformação da espécie imediatamente inferior. E realmente, depois, a análise dessa filogênese é feita em grande parte por André Luiz em Evolução em Dois Mundos. Há um período de humanização, segundo o Espiritismo, do homem que se dá fora da Terra, né? Em que se transforma do símio em homem, ou do princípio inteligente para a alma. E no livro A Evolução em Dois Mundos, evidentemente, André Luiz avança nessas revelações, mas não é nosso propósito desenvolvê-las aqui, né? Mas há um estudioso, Rupert Sheldrake, que fala na ressonância morta, que seria um princípio, né, que se manteria permanente, que não se destruiria e que seria o responsável pela moldagem da matéria orgânica. O que é isso, senão o nosso conhecido pelo Espírito, né? E Hernani Guimarães Andrade, que o denomina modelo organizador biológico, dizendo que através do perispírito é possível a moldagem da matéria. A aproximação do espírito se dá através do perispírito. É importante também, como paradigma espírita, como princípio espírita, estudar o pensamento, a ideia. Então, André Luiz tem uma frase lapidar que ele diz o seguinte: a ideia é um ser organizado pelo espírito, pelo nosso espírito, ao qual o pensamento dá forma e a vontade de direção. E realmente, né, nós passamos despercebidos neste mundo da importância do pensamento em nossas vidas, das ideias que se coagulam e que são, na verdade, né, os motores principais, impulsionadores das nossas ações no mundo. Para a doutrina espírita é fundamental, é absolutamente prioritário, conhecermos os nossos pensamentos, domá-los e orientá-los no sentido das leis que governam a vida. E é este o grande desafio que nós temos a cada existência, né? Então, a ideia é este ser organizado pelo nosso espírito, né, que nós podemos coagular, formando as chamadas ideoplastias.
aqui há um médico, e eu volto a insistir na importância do médico para a renovação dos conceitos científicos, né? Gustave Gelei, que foi realmente um grande experimentador, um pesquisador notável no começo desse século, que veio a falecer num desastre aviatório. E ele é considerado um dos mártires da pesquisa espírita no mundo, porque ele estava em Varsóvia, realizando uma pesquisa no campo mediúnico, quando o avião sofreu essa pane e ele veio a falecer, né? Então, já existe também um outro médico, Wilder Penfield. Olha a importância, né, daqueles pesquisadores e orientadores médicos, né, que escreveu O Mistério da Mente. Wilder Penfield, para quem está ligado à área de neurologia e psiquiatria, sabe o que ele representa na área médica. Dezenas e dezenas de anos esse canadense se dedicou e tem se dedicado à pesquisa do cérebro. E ele finalmente nesse livro ele diz que o cérebro é o computador e a mente o programador. E mais adiante ele diz que não tinha vergonha alguma de dizer que ele era dualista e de dizer com muita alegria que ele acreditava na alma. Né? Algo muitíssimo importante, inclusive essa publicação é da Universidade de São Paulo, a editora desse livro, Mistério da Mente. Mas, finalmente, nós temos em relação ao pensamento o chamado universo holográfico, né, do próprio Friber, Karl Friber, um também dos maiores pesquisadores de cérebro do nosso tempo, que é absolutamente espiritualista, né, acredita, portanto, na dualidade, na existência do corpo e do espírito, e tem procurado, através de suas teorias, chegar a uma conclusão de como o espírito opera no corpo. E ele fala muito desse universo holográfico e que o nosso cérebro, na verdade, age como se fosse estivesse mergulhado nesse universo da mesma forma. E a doutrina espírita afirma que sintonia é a cor do mundo. E aqui já abrindo campo para um dos seus princípios básicos, que é a comunicação entre os espíritos em todas as épocas da humanidade, em todas as fases e em todas as situações. Então, nós estamos plugados no universo, nós estamos plugados com os outros seres, quer queiramos ou não. E hoje em dia, a globalização do nosso, que nós assistimos no nosso planeta, não é mais nada senão um espelho daquilo que já ocorre há milênios. Nós não estamos sós, estamos recebendo a influência dos nossos vizinhos, dos seres que habitam o universo em todas as galáxias, que exercemos uma pressão uns sobre os outros através dos nossos próprios pensamentos, porque assim nós fomos criados para realizarmos uma união, uma transmissão de pensamentos. Aqui nós estamos vendo, né? Está na região aqui, né? A glândula pineal. Pode passar a outra para a gente dizer quais são as funções da pineal. Segundo André Luiz, ela segrega hormônios psíquicos ou unidades força, comanda os fenômenos nervosos da emotividade, ela coordena as forças subconscientes sob determinação direta da vontade, ela supre de energias psíquicas todos os armazéns autônomos dos órgãos e é conhecida como a glândula da vida mental. Nós estávamos mostrando aqui sem uma coisa fica difícil, mas aquela pequenina glândula que fica, né, no epitálamo, quer dizer, no diencéfalo, e que, na verdade, ela é a glândula da vida mental. Através dela é que nós entramos em conexão com os outros seres e com os mundos com os quais nós estamos plugados, porque ela, na realidade, realiza, né, a inter-relação do homem. Falando
Falando sobre mediunidade, nós temos no Brasil as evidências da existência do espírito através da mediunidade. Tivemos A Vida Triunfa, cujo autor é Paulo Rossi Severino, em que há o trabalho da ANA em São Paulo, sobre 150 cartas mensagens recebidas por Francisco Cândido Xavier, mais 45 delas publicadas nesse livro, A Vida Triunfa. Quando os questionários aplicados com as famílias que receberam essas cartas demonstram que houve 100% de acerto nas cartas recebidas por Francisco Cândido Xavier. Não há nenhum erro, o que vem, além de outros fatores, evidenciar a presença do espírito na comunicação aos seus familiares. Há também um trabalho extraordinário do professor Carlos Augusto Perandré, em grafoscopia, que ele é técnico e inclusive professor universitário, né, com seu livro Psicografia à Luz da Grafoscopia, que também são edições nossas da Folha Espírita, e vem demonstrar de como a mediunidade evidencia a presença do espírito em nossas vidas. Né? Os casos de drope, que seriam um drope, o Dr. Hernani Guimarães Andrade teve a oportunidade de pesquisar o caso de Ruitenberg Rocha, em São Paulo. Então, o droping é um espírito que aparece sem mais essa ou aquela, desconhecido daquele ambiente, e começa a falar de suas qualidades, do que ele é, da sua personalidade, dá dados completos que podem ser pesquisados através de um questionário de pesquisas bem planejadas, como foi o caso da realização do caso Ruitenberg Rocha pelo Dr. Hernani Guimarães Andrade. Finalmente, o paradigma moral, o paradigma religioso da doutrina espírita, que nós pudemos fechar nessa máxima do Cristo, né? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Nós vimos rapidamente uma panorâmica de quais são os princípios fundamentais do Espiritismo. Quais são os princípios básicos da doutrina espírita. Nós pudemos fazer essa panorâmica. E agora nós nos perguntamos como aplicar esses princípios na medicina. Como é que nós vamos enxergar o homem? De que forma nós vamos vê-lo? Qual é essa nova noção que nós temos? Então nós partimos já agora para os paradigmas médico-espíritas. Como a aplicação desses conhecimentos na medicina? E nós, antes de realizarmos isso, vamos lembrar do professor Fritjof Capra, né, no livro O Ponto de Mutação, onde ele diz que a nova visão da realidade baseia-se na consciência do estado de inter-relação e interdependência essencial de todos os fenômenos físicos, biológicos, psicológicos, sociais e culturais. Essa visão transcende as atuais fronteiras disciplinares e conceituais e será explorada no âmbito de novas instituições. Quanta razão ele tem, o professor Fritjof Capra? Nós estamos vendo que essa nova visão do homem, essa nova visão da realidade que o Espiritismo traz, necessita de novas instituições, necessita de outras fronteiras disciplinares e conceituais, e será explorada no âmbito de novas instituições. Nós estamos notando que as universidades estão abrindo campo para a discussão dessas ideias. Por quê? Porque no âmbito em que elas se apresentam, da forma como o pensamento materialista, reducionista se apresenta, nós não vamos ter modificação do pensamento científico, porque nós vemos que ele está patinando em torno dos mesmos assuntos sem conseguir sair. A partir dessa nova concepção do homem, nós vamos ter novas instituições e realizarmos a explosão vamos explodir e implodir, né, os conceitos materialistas,
reducionistas da ciência, para que possa verdadeiramente brotar essa concepção do novo homem. A visão de Hipócrates, né, da saúde é a visão holística. E nós temos que voltar às nossas origens. 400 anos antes de Cristo, na escola hipocrática, ele já chamava a atenção, né, de que os modos de vida, as paixões e também os humores, né, os humores representando o quimismo celular, né, as reações orgânicas e as paixões, tudo aquilo que diz respeito ao sentimento do homem, a sua produção psicológica. Ele diz que aí influenciavam muitíssimo a saúde e precisavam em todos os tempos serem levados em consideração pelos médicos. E na escola hipocrática aprendia-se, inclusive, que a própria modificação da saúde, né, dependia do homem, dependia da sua condição humana. Né? Nos paradigmas médico-espíritas, nós vamos então chegar à conclusão que a saúde é a perfeita harmonia da alma, que o pensamento sombrio adoece o corpo, são expressões de Emmanuel, o pensamento de vida, né? Que os melindres, os desgostos, a irritação, a mágoa, o ódio, trazem efeitos funestos, extremamente funestos ao nosso corpo, à saúde humana. Nós vemos, por exemplo, a ligação que Emmanuel faz entre depressão e câncer, em seu livro Pensamento e Vida, em 1958. E quanto progrediram as pesquisas a ponto de uma equipe, nos anos 70, ganhar o Prêmio Nobel da Paz por fazer a interligação entre depressão e câncer. E Emmanuel, inclusive, chama a atenção que esses estados depressivos, eles interferem diretamente na mitose celular, né? E levando muitas vezes a um desequilíbrio na multiplicação das células. Para a doutrina espírita, a cura se faz pela mobilização de todos os recursos que podem ser devidamente instaurados, os médicos cirúrgicos, né? A tentativa de equilíbrio da circulação da energia vital, no meu caso da acupuntura, também da homeopatia, uma das funções da homeopatia, além de outras. Na terapêutica espiritual, o quanto se deve utilizar a oração, os passos, a água frutificada, a prática mediúnica, a renovação moral. Essa é muitíssimo importante, porque na verdade, como nós estamos vendo, o pensamento adoece a alma, o pensamento sombrio, né? As ideoplastias negativas que nós possamos formular, trazendo enquistamentos para a nossa alma, né? Seguindo Kardec, não há milagres na intercessão divina. No entanto, nós podemos obter curas espirituais através de mecanismos que ainda desconhecemos do ponto de vista fisiopatológico, mas a interferência dos espíritos na nossa vida é uma realidade, né? A psicanálise, segundo a doutrina espírita, não pode ser compreendida sem a reencarnação, como também as doenças não podem ser compreendidas sem a reencarnação. Nós vamos passar rapidamente ao outro, depois voltamos à doença. Alguns apontamentos que eu fiz da obra de André Luiz para vocês, né, sobre a origem das doenças em outras vidas, como por exemplo, Emmanuel fala que as moléstias são estações de cura e tratamento para a alma, é um outro enfoque da doença, né? De outra maneira nós passamos a observar o ser humano, a doença está dizendo de um desequilíbrio da alma em relação ao seu meio ambiente, em relação ao seu meio estrutural, em relação à sua própria alma. Também nos fala sobre as doenças
congênitas e suicídio. E nessas, então, há aqui eu pincelei apenas algumas. Por exemplo, aquele no envenenamento em existência anterior, provocando afecções valvulares, cardíacas, por exemplo, problemas no aparelho digestivo, das discrasias sanguíneas, problemas no sangue, as disfunções endócrinas, o suicídio provocado por asfixia, levando a afecções das vias respiratórias, enfisema, cistos pulmonares, na existência posterior, no enforcamento, os distúrbios do sistema nervoso ou neoplasias diversas, no esmagamento do crânio, o nascimento depois com hidrocefalia, a encefalite, a epilepsia, as deficiências mentais ou insuficiência glandular. De tudo que nós dissemos, então, dos princípios básicos da doutrina espírita, aqui estudados com vocês, levam-nos a uma medicina do espírito, uma medicina da alma. E a bioética, o comportamento do médico em relação ao abortamento provocado, à eutanásia, que são absolutamente contrários às leis divinas. O respeito pelo embrião, o que o médico pensa sobre os embriões, o médico espírita pensa sobre os embriões congelados, qual é o profundo respeito que o pesquisador espírita tem pelo embrião, da mesma forma que ele tem para com um ser humano já nascido. A questão do instante da morte, como é necessário para o espírito levar até o fim a sua desencarnação, a fim de poder apreender todas as experiências daquela vida e da sua necessidade mais íntima. Enfim, meus amigos, nós procuramos fazer e nos desculpamos diante desse panorama que nós procuramos dar, desde os princípios básicos da doutrina espírita, as experiências que vieram a partir daí, do século XX, falamos dessas experiências, mas procurando especialmente dizer que para a doutrina espírita, a doença está profundamente ligada à questão da desarmonia da alma. E dentro dessa desarmonia, estudarmos de que forma nós poderemos nos reharmonizar diante do universo, diante de Deus, diante das leis básicas que regem a vida. Não encontramos outro princípio de saúde senão aquele: fazer aos outros o que nós gostaríamos que os outros nos fizessem. Muito obrigada pela atenção e pela paciência com que nos ouviram. Só queria avisar a todos que a Marlene Nobre, após o encerramento aqui do evento, estará à disposição para autografar seu livro Lições de Sabedoria. Está à disposição de quem está interessados ali na entrada do auditório. E queríamos aproveitar também para divulgar que no último sábado de abril, eu não me recordo qual a data, então estamos no final das nossas atividades, almejando que a Associação Médica Espírita do Brasil realize o seu progresso, o seu desenvolvimento, para trazer benefícios à nossa sociedade humana, com os novos paradigmas espíritas, que temos a certeza será de grande contribuição social para a humanidade terrena. Então, dessa forma, nós entendemos que o ser humano pode ser muito mais feliz do que ele é.
basta nós nos movermos para essa felicidade, nos movermos para o sentimento, nos movermos para a direção do nosso próximo. Então estamos felizes pela reunião de hoje e almejamos que todos os senhores adicionem à sua vida e à nossa sociedade um pouquinho mais do sentimento de fraternidade, de solidariedade que a nossa terra tanto necessita. Nós vamos, para encerrar, solicitar que o nosso irmão Cícero faça a prece de encerramento. Caríssimos irmãos e irmãs, continuemos em prece, porque a prece implica um estado de interiorização, de harmonia, de sintonia consigo próprio, com todos os seres do universo, com todos os seres da natureza e da criação. Dentro dessa perspectiva, cabe a nós aprofundarmos cada vez mais no autoconhecimento, e considerando que o pensamento está na base de tudo, e que a prece é uma poderosa alavanca que nos possibilita entrar em comunhão espiritual com o Criador e com todas as criaturas no micro e no macrocosmos. Diante dessa perspectiva, aproveitemos-nos desse instante para que, em sintonia com os grandes mestres do Oriente e do Ocidente, sob a égide do Cristo, saudemos o mundo maior. Os nossos amados irmãos, presentes e ausentes, encarnados e desencarnados. E nessa oportunidade queremos reverenciar aqueles paladinos do bem que, tangidos pelo ensinamento do amor a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmos, tudo fizeram e tudo fazem para que possamos, como agentes co-criadores, possamos colaborar na grande sinfonia da vida. Nesse momento, que os nossos pensamentos harmoniosos, sob a égide do Cristo, ao amparo do nosso venerando patrono Bezerra de Menezes, Emmanuel, André Luiz, e essa pleiade de espíritos luminosos, possamos vibrar harmoniosamente nesta proposta que também é, especialmente, a grande missão do Espiritismo, na atualidade, tendo em vista o grande futuro. Contribuir para que o Oriente e o Ocidente e o Oriente, estabeleçam o grande diálogo de luz e paz, hoje, amanhã e sempre, unindo mentes e corações, sem nenhum preconceito de qualquer espécie, para que possamos realmente pensar, sentir e agir sobre a ótica do Evangelho do Cristo, a síntese da sua grande mensagem. Deixai brilhar vossa luz. O que eu faço, vós podereis fazer também. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Perdoai, não 7 vezes, indefinidamente, para que somente assim possamos realmente, todos nós, presentes e ausentes, encarnados e desencarnados, realmente tornarmos-nos um canal de luz, irradiando luz e paz, dentro e fora de nós, onde quer que estejamos. Graças a Deus,
permaneçamos em paz, hoje